Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a importância de conhecer profundamente o conceito de acidente de trabalho, de conhecer profundamente o conceito legal de nexo técnico previdenciário, a importância da integração entre a engenharia e a medicina, entre a medicina e a segurança do trabalho, e a importância de mostrar para o cliente que a segurança do trabalho dá resultado financeiro para ele, tá? Meados de 2021, mais ou menos 2 anos atrás, tá? Eu tenho um cliente que é uma transportadora. E aí tinha um funcionário lá que começou a se queixar de dor nas costas na empresa. A empresa já estava próximo do exame periódico dele, então já antecipou o exame periódico dele e pediu que ele consultasse já com o médico do trabalho aqui da empresa, meu sócio no caso. Como ele se queixou de muita dor na lombar, etc., ele deu o analgésico e fez uma consulta ali e pediu que ele retornasse 15 dias depois para ver se realmente era muscular ou o que tinha acontecido, se persistia o problema, tá? Realmente o problema persistiu, ele seguia com sintomas de dor nas costas e 15 dias depois voltou para reconsulta, aonde que o nosso médico, preocupado em saber o que era aquele problema e simplesmente com o exame físico não tem como aprofundar o diagnóstico, solicitou um exame de imagem para a empresa. Eu acho que é uma ultrassonografia, uma ressonância, alguma coisa assim que agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Falou comigo, perguntou quais eram as atividades detalhadamente, eu olhei no PGR, tinha descrição, ele trabalhava carregando caixa, subindo e descendo de caminhão, enfim, a pessoa já tinha um sobrepeso, uma certa idade, e ele quis saber o que era aquela dor, qual era a origem daquela dor, tá? Eu falei com a empresa, liguei para o dono da empresa e disse, ô, seu fulano, a gente tem aqui uma necessidade de diagnóstico para saber que conduta nós vamos tomar aqui, tanto na parte de segurança para as atividades dele, ergonomia dele, como na parte clínica aqui do médico, tá? A empresa pode custear esse exame e eu expliquei que é importante para rastrear qual que era o problema, para evitar um agravo, podia relacionar isso com o trabalho, podia impactar no FAP, podia ter diversos problemas, né? E a empresa, após a minha argumentação, disse não tem problema, ela pagou em torno de R$ 1.200 para todos os exames que ele fez. O exame, pessoal, acusou uma discopatia. E discopatia, segundo a medicina, é uma doença degenerativa. E aí que vem o conceito de acidente de trabalho, tá? Se vocês olharem lá no artigo 20 da Lei 8213, existem 4 possibilidades de exclusão de doenças, como doença do trabalho. Não serão consideradas doença do trabalho ou doença profissional. As inerentes à faixa etária, as que não produzam incapacidade para o trabalho, as doenças endêmicas adquiridas por moradores da região que aquela doença habita, né, que aquela doença é endêmica, e doença degenerativa. O médico do trabalho fez um parecer e conversou conosco lá na engenharia, na parte de segurança da empresa, na engenharia e medicina interagindo aí, e nós passamos esse relato para a empresa. Foi feita uma espécie de investigação daquele, não é um acidente, né, mas a investigação da doença, e foi descaracterizada a hipótese de acidente de trabalho. Mesmo assim, a empresa pôde encaminhar a fisioterapia, orientar o trabalhador, trocar ele de função e etc, etc. Foi que eles acabaram se desentendendo, o cara achou que porque tinha um problema de coluna, ele achava que era do serviço, sendo que não era, a gente já tinha constatado. Aquilo poderia evoluir para uma hérnia, e a hérnia, nesse caso sim, aí seria agravado em função do trabalho, e nesse caso seria uma doença do trabalho. E foi que ele pediu demissão e acabou que agora, em 2023, ele processou a empresa, tá? Neste processo, ele está pedindo acidente de trabalho em função da coluna. Detalhe, tá? Antes dele sair e ser processado, ele disse que não tinha condições de trabalhar e ele ingressou com benefício lá no... Só um pouquinho. Um benefício lá no INSS, tá? E lá no INSS, o perito médico federal do INSS, ele avaliou o resultado do exame que nós tínhamos solicitados lá pela empresa, viu que era discopatia e o perito do INSS também aplica o nexo técnico previdenciário a partir dos conceitos de acidente lá da Lei 8213 e o benefício que ele concedeu foi um B31 e um B31 não tem relação com o trabalho, é um benefício previdenciário e não acidentário. Ou seja, o perito do INSS concordou com a nossa investigação inicial e chancelou. E disse, realmente, não tem nada a ver com o trabalho, este caso aqui em questão. Certo? A gente mandou os documentos junto com ele para perícia e tudo certo. Aí depois disso, então, que ele resolveu sair da empresa e agora ele se revoltou e processou a empresa.
A empresa está com todo o subsídio. Desde o primeiro exame que ele fez, o admissional, quando estava tudo normal, depois tem os prontuários médicos, que obviamente que eu não tenho acesso, né, porque eu não sou médico, mas a partir do relato do médico, já teve audiência, já teve perícia e tudo mais. Então nós conseguimos embasar pelo monitoramento da saúde do trabalhador, pelo nosso conhecimento do conceito de acidente. Teria empresa que já ia sair abrindo CAT. Ah, o trabalhador se queixou e disse que é do trabalho. Já que ele disse que é do trabalho, eu, técnico de segurança, vou abrir a CAT dele. E não fez uma investigação, não conversou com a medicina e ó, pimba na empresa. É assim que acontece em muito lugar, tá, pessoal? Técnico aí querendo passar por cima da medicina, quando a gente tem que interagir, tá? Pelo nosso conhecimento de nexo, a gente avaliou a decisão do perito, a gente pegou a decisão do perito, arquivou lá junto com a pasta médica dele, tinha tudo prontinho, sabendo que um dia podia vir o problema, né? E o problema veio, a gente tinha todo esse histórico com todo o embasamento e a empresa teve uma causa ganha de quase 100 mil reais aí. E o empresário, nesse momento, foi conversar com a gente, nos agradeceu, nos parabenizou pelo trabalho e ele economizou em torno de 100 mil reais, aí, que seria indenização pelo acidente, pela doença que agravou e blá blá blá, que o advogado fez uma novela lá, sem saber que a gente tinha todo esse histórico, obviamente, né? E nós conseguimos mostrar para o cliente que o trabalho que a gente faz, que a forma que a gente presta o serviço, que os cuidados que a gente tem, que o conhecimento que a gente tem, nós alinhamos sempre para gerar resultado para a empresa dele. Quando tem qualquer tipo de situação dessas, nós imediatamente tomamos ações para resguardar o trabalhador. Nós fizemos isso, nós evitamos que ele continuasse naquela condição e a situação da doença dele agravasse. Então, por mais que gerou todo esse estresse entre empresa e ex-funcionário, ainda nós protegemos o trabalhador, nós evitamos que o problema dele piorasse. Então, nós fizemos um bem para o trabalhador. E ainda resguardamos financeiramente a empresa, que ia perder toda aquela grana e não perdeu. E além desses 100 mil aí da indenização, que seria se ele ganhasse a causa, além disso, nós deixamos de impactar no FAP da empresa, que não é uma empresa tão grande assim, mesmo assim deu uma economia de uns 70 mil reais, tá? Talvez ia ter custo mais de advogado e perícia e etc. mais pra frente. Então assim, é próximo de 200 mil reais essa ação relativamente simples que nós tomamos, de fazer os registros, de fazer as verificações, de manter o histórico, de conversar medicina, engenharia e cliente, e empresa. E fazer um trabalho técnico bem feito, com conhecimento, com embasamento, e isso aí economizou uma boa grana. A pergunta é, quando que um cliente desses vai trocar um serviço que nós prestamos por uma outra empresa por preço? Será que a partir desse episódio é preço que esse cliente vai levar em consideração? Ou será que ele vai lembrar do quanto é importante ter um serviço de qualidade? Vocês estão percebendo? É assim que nós monetizamos o conhecimento, mostrando para a empresa que segurança do trabalho não é para gerar papel, não é para cumprir normas simplesmente pelo fato da norma existir, e não é só para esperar o fiscal e se preparar para evitar multa. Não é isso, pessoal. Tem diversas outras situações na esfera civil, na esfera trabalhista, indenizações, tributária, FAP, aposentadoria especial, diversas outras esferas que nós podemos reduzir o custo das empresas, só que infelizmente, às vezes a gente está preocupado em cumprir norma, fazer checklist, preencher papel e nem sabe qual é o reflexo financeiro disso para a empresa, perde tempo com coisas menos importantes e não faz nada para coisas muito relevantes para a empresa, que levam muita grana embora, como os tributos, como o SAT, como a aposentadoria especial, FAP, Gildrate, Nexo Técnico, E-Social, Receita Federal fiscalizando. Mas enfim, queria contar essa história para vocês para mostrar e provar, por A mais B, o quanto é importante conhecimento, e esse conhecimento está alinhado para resultado da empresa. É isso que vai garantir a proteção do trabalhador, beleza? Um abraço, até mais.